Oi pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês, meus queridos CF Lovers? Estamos aqui em mais um vídeo falando sobre a nossa querida Constituição Federal e hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre associação, pegando um pouquinho do que o professor Gleison, o professor Karine e o professor Bruno falaram sobre associação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquela linda coisinha maravilhosa e gostosa que eu sempre peço pra vocês, que é se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, deem aquele like bonitinho, aquele joinha maroto do balacubaco. E não se esqueçam, acima de tudo, ajude a compartilhar, divulgando, falando pro pessoal, estudando, mandando mensagens pra gente, nossas redes sociais, tudo aí. Fica à disposição para vocês conversarem, mandarem mensagem, conversarem assim tudo isso com a gente, tá bom? Antes de mais nada, então vamos então aqui entender o que a gente vai falar hoje sobre a associação presente na nossa Constituição Federal. Já antecipando, a gente vai falar sobre o artigo 5º, inciso 20. Mas vamos dar uma lida então para saber o que é essa pichorra de associação pelo olhar do inciso 20. Então, vamos falar sobre a associação. Na verdade, a gente não vai falar sobre a associação em si, porque ela já foi falada, nós vamos falar sobre o direito de não se associar. De acordo com o inciso 20 do artigo 5º da Constituição, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Mas, Pedro, o que significa esse trem? Na verdade, a gente está falando aqui sobre um direito negativo, ou seja, uma possibilidade, uma faculdade exercendo a possibilidade e, acima de tudo, o poder de autonomia do indivíduo sobre ele querer ou não estar associado e se compelir com as obrigações, os deveres presentes sobre a associação. Mas o que isso tem a ver e o que a gente pode entender nesse apanhado? Vamos então aqui passar o slide. Então, vamos falar sobre o que é esse direito a não associar-se, o direito de não participar de uma associação. Basicamente, a gente vai precisar retomar ali os conceitos, as características do que é a associação. E ela vai possibilitar a gente retomar um pouquinho das aulas anteriores, como, por exemplo, a aula sobre o direito à reunião. Mas o que a gente está falando aqui, então? Na verdade, a gente está falando aquelas características de uma organização que tem que ser estável e permanente. Estável e a permanência são os diferenciais para a gente saber que uma associação não é uma reunião. A reunião a gente tem umas características comuns com a associação, que é organizar pessoas para fins comuns e assim por diante, porém ela acontece e tem a possibilidade de organização, a presença de uma organização, mas ela acontece permanentemente, não é algo esporádico, que é daquele momento para determinados fins, que é se reunir com um fim comum para lutar, reivindicar direitos e assim por diante, como no caso das reuniões, mas a associação precisa continuar, ela tem todos esses requisitos e as características que faz essa distinção. Além disso, ela precisa ter com fins lícitos, nítida divisão de tarefas estabelecidas entre seus membros ou associados, que já começa a se diferenciar com o direito de reunião, e dotada de personalidade jurídica de direito privado. E aí a gente já vê que uma reunião não precisa disso, não precisa do famoso CNPJ. E, acima de tudo, responsabilidade civil objetiva. Então a gente começa a olhar tintim por tintim que elas se associam, que elas têm essa similaridade de associação e reunião, porém elas se distinguem nessa relação. Mas Pedro, o que isso tem a ver com o direito de não associação? Isso aqui é basicamente para a gente conseguir fazer um resuminho do que a gente já veio falando das outras aulas com o professor Gleison, a professora Karine e o professor Bruno, aqui no inciso 17, 18 e 19, falando sobre o direito à associação e os seus requisitos e sim. Mas aqui a gente vai falar sobre aspectos específicos do conceito de associação. Aqui eu peguei o professor Eduardo dos Santos, que ele fala que a associação, nos termos do artigo 17, ela fala que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Aqui a gente retoma aquela matéria do inciso 17, falado com os outros professores e professoras, que buscaram explicar um conceito de associação, mas ele trata que vai ajudar a gente a entender por que o direito de não associação é tão importante. Porque o direito de associação em si trata-se de um direito de expressão coletiva, titularizada por cada pessoa individualmente e considerada, mas exercido de forma coletiva, que visa proteger as uniões de pessoas que buscam atingir finalidades e necessidades comuns. Então você vê, esse conceito de associação que a gente vai retomando de forma mais resumida aqui com o professor Eduardo dos Santos, que ele buscou dar uma conceituada junto com o inciso 17, vai nos possibilitar compreender algumas características específicas sobre a não associação.
De forma bem simples e sucinta, qualquer indivíduo pode associar-se ou criar uma associação, que é o que a gente retoma ali do que o professor havia explicado pra gente. E, acima de tudo, ela tem a plena liberdade de associação e ela deve ser para fins lícitos. Quando a gente fala lícito, lembra daquilo, ordenamento jurídico brasileiro. Por que a gente fala assim, ordenamento jurídico brasileiro? Porque ele é uma base para a gente entender que muitas vezes pode não estar na lei, mas nos costumes jurídicos. E ali a gente consegue entender que provavelmente aquela ação, aquela postura dentro da associação pode sofrer represálias por conta de ser considerada ilícito, num conceito mais abstrato em si, para a gente conseguir compreender e facilitar aqui no nosso diálogo. Mas, acima de tudo, vedado o caráter paramilitar. E por que eu preciso retomar todas essas figuras? Porque essa postura de a gente falar e retomar esse assunto vai nos possibilitar entender porque o direito de não associação tem essa ligação com a sua característica comum presente no inciso 17. Retomando aqui com o professor Silvio Mota, ele explica que quando a gente fala assim sobre paramilitar, ele explica que essa associação de caráter paramilitar ou ficção, ou facção, na verdade, é uma sociedade armada dotada de hierarquia com ideologia própria, que ao contrário do partido político, objetiva atingir o poder ou desestabilizá-lo, através de qualquer meio, inclusive pela força. Tanta é a aversão do Estado brasileiro em relação à sua existência que o constituinte originário a vedou expressamente em dois dispositivos dentro do título 2 neste artigo, que é o artigo 5º, e também no artigo 17, parágrafo 4º. O próprio inciso 17 já contempla uma hipótese de associação ilícita, que é o de caráter paramilitar, como o próprio professor explicou e a gente está conversando anteriormente, mas de uniformes por sistemas internos de comando, subordinação semelhante aos militares, ou mesmo pelo recurso de treinamento marcial. Entretanto, não só a associação paramilitar deve ser tida como ilícita, mas toda aquela que viola regras de diversos ramos jurídicos integrantes do nosso ordenamento. Lembra que eu falei do ordenamento jurídico, entender como um todo? Muitas vezes pode até não estar ali previsto em lei, mas bebe dessa fonte. O professor acrescenta, dando como exemplos, vai contra o direito civil, trabalhista e penal. Então a gente precisa analisar todo esse conceito, principalmente direito trabalhista, que apresenta muito questões de costumes. Então a gente tem ali uma questão da jurisprudência como meio para a gente conseguir levantar como fonte da compreensão do que é lícito e ilícito. Mas Pedro, por que a gente precisa falar sobre tudo isso? Porque eu vou apresentar aqui para vocês alguns direitos e algumas curiosidades sobre o direito a não associar-se. Porque o inciso 20 no artigo 5º busca estabelecer uma grande novidade. Aqui eu deixei aqui no slides bonitinho para vocês, que dá para vocês verem aqui que eu trouxe uma curiosidade específica à nossa Constituição em destaque. Mas antes de eu explicar toda essa ligação que a gente precisa fazer, o principal que a gente precisa entender é que ela garante um direito de se desligar acima de tudo e de não associar-se no próprio termo da palavra. A associação independe, e como a gente fala assim? Como assim, Pedro? De se desligar e de não se associar-se. Da mesma forma que eu posso ter o direito de me associar, eu também tenho que ter o direito de não me associar e não sofrer represálias em não querer me associar ou não ser obrigado a só estar num local de direito coletivo, de expressão coletiva, de usufruto coletivo, como eu havia explicado no conceito, lá no comecinho com o professor dos Santos, mas que esse conceito de coletivo não é capaz de empregar, mesmo que eu me beneficie daquilo, a obrigação de me associar-se àquela associação em si. Então, por isso que a gente fala, garante o direito de se desligar da associação, independente de justificativo. Mas, Pedro, é de expressão coletiva, apresenta a figura do coletivo, e a pessoa usufrui dali. O poder público não pode obrigar a pessoa, porque ela está se beneficiando, e aquele negócio lá de enriquecimento ilícito do Código Civil, que acaba sendo um conceito de ninguém pode se aproveitar do próximo. A gente tem que o poder público também não pode te manter numa associação. Quando a gente fala de associação, a gente tem que lembrar aquele conceito básico. E exemplos básicos, associação de pais e mestres, associação de moradores, associação de até mesmo do condomínio. Essas associações em si nos possibilitam essa compreensão. O sindicato bebe da fonte da associação. Então a gente tem que lembrar, a gente não é obrigado a estar lá e ninguém pode nos obrigar a estar lá. Aí o que eu falo aí dessa curiosidade de expressão da nossa Constituição, porque a nossa Constituição de 1988, ela foi um destaque em relação às anteriores, porque ela foi a única que falou sobre o direito de não se associar-se. Como assim? Nas outras, a gente tinha um direito de associação, ou seja, eu posso me associar, mas eu não tinha o direito a não se associar-se. Essa expressão negativa, ou seja, esse sentido negativo da associação. Como assim? Da mesma forma que eu não posso ser impedido de me associar, ninguém pode me obrigar a continuar associado ou de me associar a algo.
Então a gente sempre precisa dessa manifestação e essa duplicidade de figuras, tanto a positiva, que me permite fazer, e a negativa, que me impede de estar ali ou que impede que me obriguem a estar ali. Então a gente precisa ter esse exercício da liberdade. E por que eu falo isso? Porque o inciso 20 ele garante a autonomia de vontade do indivíduo e a liberdade de expressão do indivíduo, se manifesta como uma faculdade. Essa faculdade de eu poder escolher se eu vou me associar ou não, se eu me mantenho ou não, é um nítido exemplo de garantia de direito fundamental. Por isso, é no indivíduo que está o poder de determinar a sua associação. A gente manifesta pelo direito de não associar-se, que agora eu manifesto completamente na ordem constitucional que o indivíduo, ao mesmo tempo, pode escolher associar-se e escolher não associar-se. Por isso que é necessário a gente falar sobre isso, porque quando a gente pegou as outras constituições, elas basicamente ficavam ali. Eu tenho o direito de me associar-se, como desligar a associação, mas não tem o não associar-se. Como que os terceiros, ou fora da minha vontade própria, podem me obrigar a me associar, e aí eu não posso ter uma resposta, porque constitucionalmente isso não está previsto, então a gente precisa de interpretações, e não. O nosso texto constitucional nos possibilitou essa diferenciação, porque ele apresentou ali, ninguém pode ser obrigado ou compelido a associar-se a alguma coisa, ou associar-se, seja uma associação, seja uma atividade, seja uma cooperativa, assim por diante. Então, olha como que é tão importante a gente falar sobre o lado negativo, ou seja, o caráter negativo de dois lados de um direito. E aí, ao mesmo tempo, como eu falei, ela faz parte de um princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a gente está exercendo a autonomia de vontade e a liberdade de expressão do indivíduo. A autonomia de ir e vir, de estar ou não estar, e, ao mesmo tempo, de escolher ou não escolher estar ou não estar ali. Porque ali eu consigo manifestar meu direito ou não. E por que tudo isso é importante? Porque a gente consegue vislumbrar isso no ordenamento internacional, lá nas comunidades internacionais, nos tratados internacionais, nas figuras dos documentos mais importantes para a gente falar sobre direitos humanos. E eu trouxe alguns, bem simples, e em um caso específico da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que falou sobre o direito de não se associar-se. Aqui a gente tem, na presente Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem no artigo 20 dela, inciso 2, o direito de não associar-se. Da mesma forma, na Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos, a gente tem no artigo 10, inciso 2º, o direito de não associar-se. Então você vê que não é apenas que a nossa Constituição inovou, não apenas inovou por conta própria, mas ela tomou como base as declarações de direitos humanos, os documentos internacionais de direitos humanos, que a todo momento vão reafirmando que o direito de não associar-se é um direito presente, precisa ser manifestado como ligado à dignidade da pessoa humana. Aqui na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Baena Ricardo e outros contra o Estado do Panamá, ele busca, na decisão que fundamentou e trouxe como argumento, e trouxe o argumento 159, falou, numa caso, se não me engano, trabalhista, que a pessoa não era obrigada a estar ali vinculada com as questões sindicais que estavam ali, se não me engano. E aí a gente precisa retomar esse conceito porque foi um complemento com o artigo 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos. E a gente tem outros documentos internacionais que vão a todo momento reafirmar, sim, não sou obrigado a me associar-se. Eu tenho direito a me associar-se, mas eu também não posso ser obrigado a me associar-se ou estar num local e ao mesmo tempo ser obrigado a associar-se. Pedro, ainda estou confuso. Como assim? Por exemplo, você mora numa localidade e ali tem uma associação de moradores. Ok, você faz parte. Só que aí você se muda para outro bairro. E nesse outro local, nesse outro bairro, tem outra associação de moradores. Não é porque você está morando agora ali que você tem que estar na associação de moradores. Só que eles ali vão te obrigando a estar nessa associação. Eles já começam a cobrar taxas de você, a te dar obrigações dessa associação. E você fica assim, eu acabei de me mudar, eu não sabia que existia, mas eu não quero participar dessa associação porque na outra eu não gostei e agora nesse bairro aqui eu não quero participar. E eles não aceitam, porque você está ali e você vai se beneficiar das decisões da associação, das lutas que eles vão fazer, das reivindicações e assim por diante. Você está errado por não querer se associar e se beneficiar dessas questões que eles vão trazer, de todos esses benefícios? Não. Você não está errado, é o seu direito de não se associar-se. E aí você precisa lembrar, o direito de não associação, no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, te permite isso. Não é porque você está ali que você é obrigado a estar associado e cumprir com as obrigações e deveres daquela associação. Mas, Pedro, existem exemplos no nosso ordenamento jurídico? Existem. No julgamento do recurso extraordinário 432, 106,
quer números extras quando a gente picota assim a dificuldade. De relatoria do ministro Marco Aurélio em 2011, a gente estava falando ali sobre uma cobrança de taxa de associação de moradores de um condomínio. Aí eu preciso fazer uma diferença para vocês. Taxa de associação de moradores do condomínio é uma coisa. Taxa de imposto, essas coisas, do condomínio por conta do imóvel é outra. A associação de moradores é uma coisa, a associação condominal é outra. A gente precisa diferenciar esses dois polos. Porque uma coisa são taxas do condomínio, por causa da manutenção e estrutura do condomínio. Outra coisa são os moradores que buscaram se associar e criar uma associação de moradores. Tem naturezas distintas e obrigações distintas. Uma se vincula ao imóvel e a outra se vincula ao direito e à liberdade de vontade de um indivíduo participar ou não daquela associação. Olha como são naturezas diferentes. Uma coisa está compelida a uma obrigatoriedade do exercício do imóvel pela relação condominal. Ali não. Ali é uma associação de moradores que você exerce ou não sua liberdade de participar ou não. E nesse caso, o indivíduo, por ele estar morando naquele condomínio, eles já colocaram ele na associação de moradores e começaram a cobrar taxas dele. E ele não queria. Todas as obrigações decorrentes do processo de se associar não podem ser impostas a alguém que nunca se associou. Foi a decisão e o entendimento que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu sobre essa questão. O julgamento, nesse caso, falou que eu não sou obrigado a me associar-se a algo só por eu estar ali, por mais que eu usufrua de serviços coletivos, como eu havia explicado para vocês. Em contrapartida, a gente teve outro julgado, que foi o julgado do recurso extraordinário 820 e 823, que, de relatoria do ministro Luiz Fux, de 2016, que ele, na verdade, estava falando sobre o direito de desligamento da associação. Então, eu falei, não associar-se, o direito de não associar-se ao mesmo tempo, de não te obrigarem a associar-se, mas também de não continuar naquela associação. E, basicamente, nesse caso aqui, eles estavam falando que o indivíduo deveria, só poderia sair daquela associação depois que ele quitasse todas as dívidas. Na verdade, não. Que foi o entendimento aqui que o STF teve, que foi o desligamento da associação condicionada ao pagamento de dívidas, viola a liberdade individual do associado, independente de qualquer valor pendente. A associação possui o direito de sair da associação em que estiver. O associado possui esse direito quando quiser. Então, basicamente, a gente tem que entender o quê? Uma coisa é eu ter o direito de não me associar, de não querer estar ali. Outra é que, a partir do momento que eu não quero mais estar ali, eu possa sair. E ninguém pode condicionar minha continuidade ali. Sim, você deverá depois pagar as dívidas, mas não quer dizer que você tem que continuar ali até quitar a dívida, que você só pode sair depois que você quitar a sua dívida. Não, você não pode, de certa forma, restringir a liberdade do indivíduo de estar ou não estar em algum local simplesmente porque você tem uma dívida ali. Que nem, por exemplo, você tem uma dívida no estabelecimento, você não pode sair do estabelecimento porque não pagou? Não, você pode sair do estabelecimento, você aciona a polícia, você faz todas as questões burocráticas que nós temos no direito, entra com uma ação superior, mas você não pode colocar a pessoa para trabalhar forçadamente ou ficar no seu estabelecimento até ela pagar a dívida, até que alguém venha, traga dinheiro para a pessoa e paga a dívida. Não, isso daí não pode acontecer. E aqui a gente tem um exemplo dessa manifestação, dessa compreensão dentro do julgado desse recurso extraordinário que buscou falar essas duas visões que eu trouxe para vocês. O direito de não associar-se materializando como não sou obrigado a estar associado só por estar ali usufruindo daqueles benefícios de serviços coletivos. Da outra forma, eu não sou obrigado a continuar na associação por questões de taxas, de valores, que eu, nesse momento, por mais que eu esteja inadimplente, que não me condiciona a continuar ali. É meu direito de me desligar e sair da associação. Então a gente tem essas duas visões, essas duas possibilidades pelo direito de não associação. Mas eu trouxe aqui apenas um resumo. Eu posso ter falado um pouquinho de besteira, algumas coisinhas que eu ainda estava entendendo, só alguns julgados especial lá do Panamá, que foi uma questão um pouquinho mais específica, que eu tive que revisitar a questão de direito internacional. Mas eu espero poder ajudar vocês em relação a todas essas questões de direito constitucional, direito de não associar, mas que foi uma coisa bem simples, muita doutrina às vezes esquece de falar ou passa reto, passa bem batido sobre esse assunto. É importante a gente entender a natureza e o elemento constitucional que a gente tem ali dentro, esse núcleo constitucional que nos possibilita entender que a liberdade de expressão e a autonomia de vontade são os principais pilares para a configuração da dignidade da pessoa humana, que se manifesta de várias formas. O direito de não associar-se é só mais um deles presente na nossa Constituição. Eu me chamo Pedro Brígido Correia, eu estive aqui hoje com vocês conversando sobre esse direito. Essas são minhas redes sociais, meu Instagram, eu disponibilizo mais fácil, e tem meu e-mail caso vocês queiram conversar comigo, mandar uma dúvida, alguma mensagem, tá bom? Mandem um beijo, um salve, alguma coisa pra mim.
Mas fora tudo isso, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, dá like, joinha, comenta, compartilha e se inscreve aqui, dá um oi pra gente, tenta conversar, continua assistindo os vídeos não apenas da CF comentada, mas da CLT, do CPE, do Código Civil comentado. Então, um beijo, um cheiro e um queijo. Talvez sim, talvez não. Até mais, gente. Até!